Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos repercutir o caso Andrew. O ex-príncipe Andrew foi preso hoje. Filho da rainha Elizabeth II, irmão do rei Charles III, foi detido em sua nova residência em Sandringham. Tudo isso está movimentando a imprensa mundial, mas a gente precisa de explicar uma coisa. Ele não foi preso por conta dos crimes abuso sexual que envolve o Jeffrey Epstein. Vai além, porque o crime que ele foi preso ou supostamente estão investigando é um tal lesa-pátria ou traição à pátria por conta de informações importantes. Lembram que eu falei aqui em um vídeo? Então a gente precisa de destrinchar e trazer todas as notícias referentes a este caso. Fique até o final do vídeo que eu prometo explicar tintim por tintim. Vamos lá, a queda histórica de um ex-príncipe, o filho favorito da rainha Elizabeth II. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, curta, compartilhe, comente, ative as notificações, tá bom? É um dia atípico, gente. Eu tinha tanto vídeo para editar, paramos aqui porque a notícia pede passagem. Faz tudo isso, ajuda o canal a crescer. Peço para você também hypa esse vídeo e faça parte da minha corte, seja membro. Eu espero você lá, meninas, minhas duquesas. Muito obrigado. Não se fala de outra coisa aqui, pelo menos dentro do meu Instagram, lógico, né? Sigo tudo da realeza, evidente. O rostinho do ex-príncipe Andrew apareceu. Me dá náuseas, me dá, mas está lá e também em todos os telejornais. A BBC trouxe a notícia. O príncipe, ex-príncipe, foi preso em Sandringham, onde ele estava. Detalhe curioso, a prisão foi feita no dia do seu aniversário. Um comboio de carros descaracterizados, quer dizer o quê? Não estava lá com o emblema da polícia, mas apareceu lá um comboio, gente, e efetuaram a prisão do ex-príncipe Andrew. Vamos falar por que ele foi preso, porque eu estou vendo postagens aqui do Brasil de grandes portais de Andrew, da Virginia Giuffre e da Ghislaine Maxwell. Não é sobre isso. Não existe processo de abuso sexual ou pedopia, porque não existe outras vítimas que chegaram a abrir ou falar que tiveram algo com Andrew. Somente a Virginia Giuffre, que já se foi, e ela também em 2022 chegou a um acordo com Andrew, levando uma bolada. Há quem diga que a rainha Elizabeth II, o príncipe Philip e o rei Charles ajudaram o Andrew, que até hoje não pagou eles. Então a gente tem esta dimensão. É evidente que quando fala caso Epstein, a gente vai lembrar de Abu Traf, essas coisas todas que nós estamos olhando. Só que é muito mais profundo. O Jeffrey era um financista. Ele mexia com economia, com ações, ele tinha esse interesse. Ele trabalhava tanto esse lado obscuro, nojento, que nós falamos aqui sempre, mas também ele era um corrupto de mão cheia. Ele desviava dinheiro, ele fazia coerção de pessoas com as provas que ele tinha em mãos. Vocês entenderam? Então ele pegava grandes nomes que estão sendo citados, mas na ideia que eu vejo muito o arquivo Epstein sendo usado para grandes teorias que não levam a nada. A gente precisa se ater aos fatos. Ele conseguia dinheiro, trocar informação, comprar informação que trazia ele para o mundo dos negócios render. Afinal, ele era o bilionário, ele fazia parte da elite mundial. Poucas pessoas fazem parte disso. Através do Andrew, ele vai diretamente para o mundo da realeza. E aí nós entramos por que o Andrew foi preso hoje, no dia do parabéns dele. Presta atenção. Então, o rei Charles expulsou ele lá de Windsor e ele foi para lá em Sandringham. Então, algo que ia acontecer só no final do ano, aconteceu tudo nessa semana. Depois do vazamento da foto do Andrew em cima de uma mulher ou de uma menina, não há nada especificado, porque está
borrado a foto está borrada. E aí, depois dessa foto, o rei emitiu um comunicado e imediatamente uma mudança começa lá em Windsor. Então, o príncipe Andrew vai embora, ficou triste por causa dos ursinhos dele, uma coleção que eu tenho, outro vídeo gravado, amanhã vocês assistam. Então, o caso Andrew foi ganhando grandes proporções até chegar à prisão. Então parece que o rei Charles, já na semana passada, no comunicado dele, ele disse: olha, estamos à disposição da polícia. Existia algo, e esse algo aconteceu hoje, entenderam? E aí já é histórico um ex-príncipe ser preso. Por quê? Se ele continuasse com os títulos que foi retirado pelo rei Charles em novembro, em outubro ele abdica, no caso, o Andrew, com muita pressão, tá? Ele não queria. Com muita pressão, com força do rei e com o príncipe William ali no cangote do rei Charles, expulsa, 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 ele então poderia não ser preso. Suspeita de má conduta no exercício de cargo público após avaliação minuciosa. O que isso significa? Porque ele era príncipe. Não somente isso, ele ocupava o cargo de representante especial para comércio internacional. Vocês entenderam agora? Então ele tinha todos os documentos, todas as transações, nível mundial. Detalhe abre parênteses. Meses, um ano atrás, um espião chinês foi preso pela polícia, tá, britânica, lá do Reino Unido. E o Andrew negou, eu não sabia. Mas existe outro indício que o Andrew já estava e continuava a perpetuar o negócio dele de corrupção. Apenas pesa para a imagem do Andrew, mas a gente precisa de entender por quê. Através dos e-mails, depois as fotos reveladas que eu disse, tem os e-mails. É nesses e-mails que o rei Charles coloca lá: vou ajudar a polícia a entregar meu irmão de bandeja. Por isso eu vou expulsar ele aqui, ó, do castelo, me dá um tempinho. E foi isso que aconteceu. Porque nestes e-mails, como eu falei nos últimos vídeos, você que me acompanha, ele destrincha informações com arquivos sigilosos de Estado. Aqui a gente já configura o crime contra o Estado, porque ele ocupa o cargo. Lá em 2010, 2011 ele deixa, mas ele ficou 10 anos. Ele só sai do cargo depois da foto, esta foto, que eu falo que é a chave para o mundo entender que Andrew tinha envolvimento com o maior criminoso sexo do mundo, além de ser um grande chantagista e também um 71, todos os outros crimes possíveis estão do Epstein, e o Andrew estava no Central Park andando com esse cara. O que o membro da realeza faz com esse cara no Central Park? Foi essa pergunta. E, gente, a partir daí foi ladeira abaixo. Aí veio a Virginia Giuffre com essa foto. Em 2014, 2015, 2022 eles entram em consenso. E aí, gente, o resto nós estamos vendo tudo acontecer diante dos nossos olhos. Então, as informações passadas pelo o ex-príncipe Andrew eram vendidas, capitalizadas. Então ele chegava, por exemplo, de uma viagem do Vietnã, da China, também de Singapura, e mandava as informações, e toma as informações todas. Então, como ele tinha esse cargo e sabia das informações, ele vendia, ele repassava para o Jeffrey. Por isso, muitas pessoas, quer dizer, a polícia começou a ligar os pontos, a dizer que, opa, existe uma espionagem. O ex-príncipe Andrew era espião do Epstein dentro da realeza. Não é, nós não estamos falando de, ele passava informações da realeza. Não, a realeza é o elo da política. Eles fazem a sala para poder fechar negócios aqui com o parlamento. Então a polícia começou a entender que Andrew passeava no meio disso tudo e esses e-mails estavam com Epstein, entenderam? Então informações das viagens, ele passava todo o itinerário,
Como seriam as negociações? Isso era revertido para benefício pessoal. Era tipo uma comissão pessoal para o Andrew. Assim ele ia sobrevivendo. Portanto, essa prisão é como se ele fosse um traidor da pátria, lesa pátria. Então está sendo investigado por uma suposta má condução de cargo, né, público, além dele ser príncipe e se beneficiar do título para se defender da sua prisão. Então a casa caiu. Entenderam até aqui? A parte da noite do aniversário do ex-príncipe Andrew, após 12 horas que ele ficou ali preso, ele já foi solto, liberado através de uma liberdade investigativa ou sob investigação. Quer dizer o quê? Ele está liberado, mas as investigações continuam, como eu falei no vídeo, apreensão de objetos em Windsor e também em Sandringham, e o príncipe, quer dizer, o ex-príncipe, continua então aí sendo observado. Lembrando que não existe nenhum processo criminal contra Andrew, apenas uma investigação, e esta seria, no caso, do Estado por conta das acusações faladas durante este vídeo. Então, o príncipe Andrew está aí liberado, e olha essa foto curiosa, gente, assustadora, né? As coisas estão ficando cada vez bem complicadas para Andrew. Será que ele vai conseguir se safar? Ou será que ele está sentindo a falta da mãe, da rainha, que protegia ele bastante? O príncipe Andrew, ou quer dizer, o ex-príncipe, cada dia mais na lama. E a família real também segue aí em estado de alerta máximo. Além disso, a troca de e-mails de Epstein e o Andrew eram constantes. Uma entrevista em 2019, na BBC, ele desmente a Virgínia, fala um monte de assuntos, mas, na verdade, ficou pior ainda. Essa é uma das entrevistas mais constrangedoras de um ex-membro da família real ou membro da família real, gente. Ele diz que nunca mais viu, ou que ele foi, aquela foto que eu mostrei agora, até o Central Park, em Nova York, para desfazer a amizade, porque é um ato nobre, porque ele vem da nobreza. Só que datas dos e-mails relatam bem diferente. Essa amizade foi até antes da morte do Epstein, em 2019. Registra-se até 2018. Aliás, tem um e-mail que diz: quando você ver, tudo isso vai passar e nós vamos fazer a nossa festinha. Vocês entenderam o que é a festinha aí, né? Pois é. Além da prisão, existe também um mandato de busca e apreensão de computadores, de documentos em Sandringham e também em Windsor. Então, as investigações continuam. O que pode acontecer, Edu? Qual seria agora o rumo? O rumo são as investigações, depois ele pode chegar a ser preso e pegar uma condenação como prisão perpétua por ser traidor da pátria. Eu estou deixando aqui bem português, abrasileirado, para vocês entenderem. Então, este crime, nem a monarquia conseguiria salvar o príncipe. Pesquisei também membros da realeza que foram aí, né, presos. É raro. A princesa Anne teve um problema aí na polícia, mas não é nada equiparado ao irmão, tá? Algumas declarações foram feitas. A declaração do rei Charles hoje, eu vou resumir rapidamente. O comunicado do Palácio de Buckingham, você pode ler o rei Charles. Abre aspas. A lei deve seguir seu curso de forma independente. A família real cooperará plenamente. A gente então vê o mesmo discurso da semana passada do rei Charles III. Também vamos lembrar do comunicado do príncipe e da princesa de Gales, que pela primeira vez, de uma forma inédita, saindo dos protocolos de não falar, de não explicar, feito muito bem pela monarquia, mas é tempo de falar, né? Redes sociais. O príncipe e a princesa de Gales comunicaram com preocupação, eles estavam vendo com preocupação todas as informações do caso Epstein e que eles também se solidarizariam pelas vítimas. Pela primeira vez,
a família real começa a abrir pelo menos ou falar publicamente. Vale lembrar que este caso é muito grandioso ou bota uma pressão muito forte dentro da família real por ser considerado ali o exemplo do bom costume. O exemplo para a sociedade. E a sociedade britânica mira-se muito ainda nessas histórias da família real. Por isso, o ex-príncipe, a ex-esposa Sarah e as filhas estão no meio do furacão e todos eles arrastam, de certa forma, a figura da família real. O rei Charles foi confrontado e está sendo confrontado publicamente todas as vezes que ele aparece publicamente. A rainha Camila e também o príncipe e a princesa de Gales na Escócia. O irmão mais novo, o príncipe Edward, também, ele até respondeu falando sobre as vítimas visita a Dubai. Então a situação realmente está aumentando. Com a prisão do Andrew, que é um fato inédito, raro e histórico, abre aí um precedente sem tamanho, ou pelo menos a família real se distanciando cada vez mais da figura do Andrew, ou será que eles estão entrando em uma crise profunda sem reversão? Existem as possibilidades a ser pensadas. Será que é o momento do William assumir o rei Charles abdicar e deixar para trás toda a história, já que a história está respingando na Rainha Elizabeth II da forma que ela conduziu todo este emaranhado de notícias, ou pelo menos do seu filho favorito, e o rei Charles, consequentemente, no momento mais doloroso também de uma doença, que ainda a gente não sabe a dimensão, com brigas internas entre filhos e agora o irmão, que eu também acredito que ele sabia dessa situação, mesmo dessas trocas de informações, porque não é a primeira vez que Andrew está envolvido com informações sigilosas de Estado. Lembrando que também o parlamento inglês está em uma série de ebulição por conta do caso Epstein. Portanto, toda vez que a gente fala de Epstein, o Andrew aparece. E os outros poderosos que seguem na lista, ou pelo menos os arquivos Epstein, estão aí preocupados depois dessa prisão do Andrew. Agora é esperar por novas atualizações e também informações do ex-príncipe Andrew, que balança e esquenta o clima dentro da realeza britânica após a prisão histórica e rara de um ex-príncipe, o filho favorito da rainha Elizabeth II. E você, o que acha? Comente, hashtag preso. Eu vou saber que você ficou até o final. Eu sou Edu Coutinho, fui!